Cada um de nós tem uma história de vida, né? E eu queria tirar alguns lances da minha história de vida, porque ela tem algumas peculiaridades, quem sabe um pouco diferentes de algumas outras pessoas. Vou começar com minha infância. Eu tinha uma grande apreciação e atração pela natureza, desde pequeno. Natureza é imensidão, grandiosidade, sabedoria, plano, ordem, simetria, beleza. E isso gera humildade. Eu aprendi a humildade, a imensidão do universo e a falta de conhecimento da natureza. Na fazenda do meu avô, eu ainda era pequeno lá no Rio Grande do Sul, Rolante, fomos a uma matinha que tinha na fazenda, havia uns galhos secos, aí de repente eu vi um movimento e falei com meu pai assim: eu acho que eu estou vendo uma cobra. Meu pai escutou e eu falei assim: não, são duas. Meu pai perguntou assim: que cor? Ele estava próximo. Eu falei: olha, marrom, mas tem umas manchas escuras arredondadas. Meu pai deu um pulo, né? Eram duas jararacas. Eu estava bem próximo. Então vocês veem que eu gostava da natureza, né? Vou dar um outro exemplo. Esse aqui foi até certo ponto engraçado. Eu tinha mais alguns anos e minha mãe preparou um almoço de primeira, assim, para uma família amiga, e nós estávamos começando a almoçar. Daqui a pouco eu falei assim para minha mãe: mãe, eu estou vendo uma perninha de barata aqui no meu prato. A minha mãe falou assim: não, é o orégano, é um negócio que eu pus aí. Eu falei: mãe, eu estudo barata, eu tenho certeza que é perninha de barata. Eu vexame que minha mãe passou. Nós estudávamos piano em casa. Aliás, o destaque da família é o Paulo, né, que até hoje ele gosta muito do piano e chegou a apresentar audições de piano, mas eu não gostava de piano. Fiz lá os estudos durante o tempo, mas um dia eu cansei, né, e resolvi conversar com a minha mãe que eu não queria estudar piano. E ela falou assim, porque meu pai tocava violino, né? Falou assim: então o que você vai tocar? Violão ou violino? Eu falei: não, eu quero um instrumento diferente. Eu quero uma redinha de filó para apanhar borboleta. Minha mãe fez a redinha de filó. Então, vocês percebem, né, os quadros de interesse pela natureza. Com 7 anos eu comecei a ler a Bíblia. Fiz o meu primeiro ano bíblico, juvenil, com 7 anos, e quero dizer a vocês que todos os anos, a partir dessa data, eu fiz uma vez por ano o ano bíblico. Então, tem alguns aninhos aí, né, de ano bíblico. O meu verso preferido é Tiago 4, versículo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 4, 2. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeição a Deus, resistir, fazer a nossa parte, né? Fugir da tentação, resistir. 4:7, desculpa, 4:7. E então ele fugirá de nós. Família do meu pai. O meu pai morava no sul. O pai dele, meu avô, ele cedeu uma parte do terreno para a associação, onde tem uma igreja até hoje, uma escola e um cemitério, na fazenda. A parte, uma colina assim que se eleva, e lá está a escola de Rolante, né? Mais de 200 obreiros foram formados naquela escola. Por parte de mãe, o meu avô era juiz de direito. Ele foi juiz aqui em Limeira, tem uma das ruas de Limeira, tem o nome dele, é Júlio César da Silveira. Depois ele foi para São Paulo, foi juiz de direito e foi um dos fundadores da OAB.
Ele era uma pessoa influente. Minha mãe era professora, meu pai pastor. Quando eu comecei os estudos na escola, eu fiz inicialmente nas escolas primárias, então, multisseriadas. Era a primeira e segunda junto, com terceira e quarta junto. Primeira e segunda de manhã, terceira e quarta à tarde. Então a gente já aprendia, né? Quem estava na terceira já aprendia o do quarto ano, tinha vantagem, né, de avançar. E fui na sexta série, eu fui para o GAP, o IASP de hoje, e lá eu me envolvi também com o museu da escola, com animais, com plantas, eu gostava disso. Nas férias eu ia no Museu de Ipiranga para anotar o nome científico de cada animal exposto. Nome científico e popular. Vê que é mania, né? Eu gostava disso. Fui fazer o nível médio em São Paulo, mexi com o laboratório de Química, de Biologia e corrigi a prova de Matemática. Essa era meu métier. E também eu gostava de uma espécie de repórter, assim, né? Então fui o redator do colegial. Lá no IASP eu tinha começado uma publicação também. E entrevistei o Jânio Quadros quando ele estava se candidatando à presidência da República. Lia muito. Terminei em 1962, fiz o vestibular, passei em Biologia na Universidade de São Paulo. E um ano depois eu estava dando aulas. Eu peguei alguns alunos que estavam no primeiro científico ainda e dei aula. Então, não havia muita necessidade de professores. Os grandes mestres, Neville, Ritter e tal, que tinham estudado, estavam na frente dos outros, eram as referências. E havia poucos que ingressavam num curso superior. E estava lá, e em todos eles fiquei 9 anos, aí o meu caro professor Neville me empurrou para ser o assessor do professor Edmir, no Fundamental. Lá ficamos, né, era Fundamental e Médio, aprendemos bastante e aprendemos a desenvolver mais aí do bom humor. Então, humildade, bom humor. Tratar de um monte de problema, né? De aluno, pai, né? Tem que ter bom humor. E veio então um grande desafio. Esse desafio foi lá na Associação Paulista. Chegou a reforma do ensino em 1972, a escola passava de 4 para 8 séries, um desafio tremendo. E lá eu fiquei sabendo que eles precisavam fazer um plano para o estado de São Paulo. Haveria uma reunião importante do Brasil, vamos dizer assim, para encarar esse problema. Então, o pastor Xavier era o departamental de educação, então, e lá fomos nós e preparamos esse projeto com urgência, era pouco tempo. E fomos à reunião, apresentamos, e após a reunião nós até fomos, eu me lembro, eu fui jogar bola um pouco para dar uma, né? Aí fiquei sabendo que criaram uma outra comissão e fizeram um projeto que deveria ser para todo o Brasil, e eu era o secretário, então eu tive que continuar trabalhando nessa área. Grandes desafios, né? Olha o que nós não tínhamos. Nós não tínhamos recursos, terrenos, prédios adequados, laboratórios, biblioteca, quadras, esporte, professor titulado, diretor com experiência para a quinta ou oitava. Que desafio! E naquela ocasião, e depois daquela ocasião, eu tinha uma referência bíblica que me desafiava. É a história de Moisés. Eu não vou ler os textos por causa do tempo, mas a gente conhece a história. Moisés foi chamado por Deus para um desafio e ele não queria ir, ele deu um monte de desculpa. Não sei falar, eu vou me perseguir, não dá. Explicou tudo, né? Aí Deus fez uma pergunta para ele, que é assim, ó: o que é isso que você tem em suas mãos? Cortando toda a desculpa, né? O que você tem na mão? Ah, eu tenho um cajado. Ah, então com esse cajado você vai trabalhar.
Outras histórias, Eliseu, por exemplo, a viúva chegou e falou assim: estou num problema terrível, eu tenho dívidas a pagar, uma família para cuidar, meu esposo morreu. Pergunta: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada. Depois ela parou um pouquinho e falou: não, eu tenho uma botija de azeite. Ah, tem uma botija. Então, usa a botija. Cristo, para os discípulos: o que vocês têm para alimentar a multidão? Nós não temos nada, só 5 pães e 2 peixes. Eu quero dizer, o que eu aprendi é o seguinte: Deus multiplica o pouco que temos. Deus multiplica. E isso ajudou a resolver uma série desses problemas. Eu fiquei 11 anos na União. Na parte do meio para o fim, que a coisa estava mais engatilhada, nós gastávamos um carro por ano, 60 mil a 70 mil quilômetros, porque era de Tocantins, Mato Grosso até a ponta do Rio Grande do Sul. Já viu, né? De ônibus não dava, de avião não tinha dinheiro, então torrava um carro por ano, né? No final dessa etapa, eu consegui fazer o mestrado em comunicação na USP. E a tese defendida foi, é uma coisa que acho que poucos sabem, rádio, programa de rádio, Voz da Profecia e Conversão no Estado de São Paulo. E foi o primeiro trabalho que eu saiba sobre Voz da Profecia no Brasil. Depois, me envolvi num outro projeto muito grande, que foi o projeto Folhetão, é esse que está aqui. A chamada é Cristo Voltará, e o conjunto dele eram as nossas crenças. E a ideia era entregar um em cada casa. Foi o primeiro grande projeto que eu me recordo envolvendo a mídia. Rádio, televisão, jornal, revista, outdoor, igreja saindo de casa em casa e assim por diante. Projeto de fôlego, muita conversão e muitos lugares novos atingidos. Outra coisa que eu me envolvi foi o logo das escolas. Cada escola tinha uma logomarca, um uniforme diferente, uma bandeira diferente, unificar isso. E essa unificação permitiu depois a grande promoção. Cada aluno se tornou um promotor da educação. Você identificava em qualquer lugar se ele era aluno da escola ou não. Toda essa enorme atividade foi possível graças ao bom Deus e também porque eu era solteiro. Senão acho que eu não conseguiria fazer isso. Não. Então, estava na hora de encontrar a companheira de vida. E ela está aqui, ó. E quero dizer que logo que a gente se conhecia, ela saiu do colégio. Nós levamos 6 longos meses para iniciarmos o namoro e nos casarmos. Nos casamos e foi muito interessante. A festa foi lá no IAE, São Paulo, na capela. É um dia chuvoso, mas havia umas 800 pessoas lá. Como dizia o professor Nepo, ele veio conferir se era verdade mesmo que eu estava casando. Estava casando. Temos 2 lindas filhas, mando um recado para as 2, né? Pode ser que depois elas assistam. Cristine tem 2 filhos, né? Os 2 lindos netos que nós temos. Teve o último agora, a gente foi lá. Ela está terminando o curso de medicina, com a sua residência, no último ano da residência, em Phoenix, lá no Arizona. E a outra, a Karen, ela completou o curso de fisioterapia e o seu esposo acaba de assumir a assessoria, né, o assessor da comportagem lá no Maranhão. Eles trabalharam geralmente, ele trabalhou 18 férias de comportagem, então ele gosta muito dessa área e está levando uma equipe lá para continuar o seu trabalho. As 2 só estudaram desde o fundamental até a universidade em nosso sistema educativo.
Então ele é bom, né? Ele funciona. Depois, segundo grande desafio veio em 84. Nós recebemos o convite para a direção do IAE São Paulo e esse aqui. Viemos para cá. Durante 2 anos trabalhamos, no total 5 anos e meio nas 2 instituições. Desafio de São Paulo. As máquinas, a prefeitura desapropriou a área, as máquinas entraram, a tubulação de água que vinha da caixa d'água perto da Superbom, você conhece, foi rompida. Nós tínhamos uma reserva pequena, tinha que ter uma caixa d'água, faltava água, né, em certos períodos da escola, uma luta tremenda. Não havia muro de proteção, os assaltos se multiplicavam, é uma região um pouco difícil. Haveria 2 ruas já planejadas para dividir a escola em 3, e a primeira leva do pessoal da Coab, era um pessoal da ultra-esquerda, era hostil, e o gado estava virando churrasquinho da vizinhança. Eles viam lá, matavam os bezerros, né? Então tinha que sair com urgência. Então, estávamos num dilema muito difícil. Aí, em 85, ocorreu a eleição de São Paulo e nós convidamos um dos candidatos, que era o Jânio Quadros. Ele estava voltando, né, à área política, e almoçamos com ele. E nessa hora do almoço, eu havia preparado uma surpresa para ele. Eu falei: olha, doutor Jânio Quadros, há 25 anos atrás, eu era aluno aqui do nível médio, eu entrevistei o senhor e o senhor deu uma mensagem escrita para os alunos. Eu quero que o senhor leia a sua assinatura. Ele ficou, né, assombrado e assim, emotivo, né? Ele falou: professor, se eu for eleito, me procure. Pode me procurar. Nós vamos conversar. E o que você pedir lá, nós vamos atender. E nós votamos nele, né? Que não vota mais, e mais alguns lá. Ele ganhou a eleição, nós fomos lá. Resumo, fomos com a equipe, eu acho. O pastor Narciso estava junto, o pessoal estava conosco. E eu pedi o seguinte: nós precisávamos de 2 poços artesianos, o principal de 10 mil litros, ficou do lado de lá, um muro para nossa proteção e rebater as ruas, em vez de cortar o colégio, que fossem para as divisas, para ficar uma área compacta e sem cortes. E ele falou que ele poderia atender parcialmente o pedido e falou assim: eu aceito o pedido se vocês providenciarem a mão de obra. Ele deu todo o muro, todo o ferro, todo o cimento, todo o material para nós construirmos os 2 poços artesianos. Quando ele estava dando o poço artesiano, veio um dos secretários e falou assim: mas doutor, nesse local está um prédio da Coab. Ele fez bem assim: remova-se. Lá está a igreja da Coab, hoje, a igreja adventista. Algumas coisas desse tempo foram a abertura de 2 cursos em São Paulo: o curso de Ciências, Teologia, e o curso de Letras, que depois veio para cá. E também, no nível médio, o primeiro curso de computação de uma instituição ofereceu esse curso no nível médio. Foi o embrião depois dos cursos que se seguiram, né? E também a base dos cursos de Música e Artes e História, a parte documental. Cada curso naquele tempo tinha que preparar 20 e tantos quilos de papel para entregar para o governo, né? Tinha que ter, por exemplo, a lista de todos os livros que havia na biblioteca. E assim por diante, né? Era cansativo fazer. Bom, enfrentamos um outro problema. Em 89 houve uma eleição no Brasil e estava entre o Lula e o Collor.
O Lula um incendiário, né? A gente não sabia o que ia acontecer. E o Collor uma incógnita, prometendo mudanças radicais. Eu gostava de das minhas leituras era a parte econômico-financeira. Eu li a conjuntura econômica da Fundação Getúlio Vargas, o jornal Gazeta Mercantil, que era um jornal judaico, que depois ele não existiu mais, e o Estadão. E eu acompanhava isso. Então, eu comecei a ler com mais atenção, com cuidado, e percebi que alguma coisa de anormal iria acontecer, né? O pensamento era mais ou menos assim: haverá um choque, haverá uma crise, essa palavra era usada, uma crise financeira, um choque. A inflação era 30% ao mês, 1% ao dia. Calamidade, vai ter um período de vacas magras. José. O que fez José? O estoque. O que nós fizemos então? 6 meses antes, nós reunimos o pessoal, né, da administração, da tesouraria, olha, vamos transformar o nosso dinheiro em estoque. Esse estoque começou a ser feito então, grãos, para 8 meses, era de caminhão mesmo, né, que vinha, né? Arranjamos lá tudo quanto é canto que dava para fazer estoque, a gente foi fazer. Todo o estoque para material de limpeza, toneladas de papel, nós tínhamos a gráfica, tinta, tudo que era necessário para a gráfica, ferro, alumínio para a serralheria, caminhões de madeira lá vieram de Rondônia, paralelepípedos para completar toda a estrada interna, eram pilhas, os caminhões iam despejando lá. Alertamos o pessoal, alguns conhecidos, né, mas alguns, não vai acontecer isso, o que é isso? Né? Ninguém é doido de pegar o dinheiro de todo mundo. E aconteceu o que aconteceu. Uma semana antes, nós não tínhamos muito dinheiro, né? Tinha me casado e a gente começa a gastar mais. Mas pegamos o pouco que tínhamos e estocamos tudo que deu. Fomos em 4 supermercados e fizemos o caminho de volta. Assim, né? Deu uma diferença de, dava no mínimo 30%, 40%, 50% de diferença no período inflacionário. E fomos dormir tranquilos depois do discurso de Collor. Ele segurou o dinheiro de todo mundo. E quero dizer para vocês que foi uma bênção tremenda isso para a instituição. Depois, conversando anos, né, de 2, 3 anos depois, o IAE São Paulo tinha uma reserva equivalente a aproximadamente 7 milhões de dólares, só para dar um número assim, né? No ano 2000 nós estivemos no Equador e estava acontecendo também uma inflação galopante. O presidente da União, né, depois da União, chegou lá, era o Manuel Egas, tinha estudado em São Paulo, e falou: olha, nós estamos alarmados aqui, o que vai acontecer? E a gente não sabe. Eu falei: vocês têm os jornais aí? Vocês assinam? Assinam. Então, peguei uma pilha de jornais nos últimos 10, 15 dias, falei: hoje à tarde vamos deixar a reunião. Até 1h da manhã eu fiquei lendo os jornais. Aí no outro dia eu falei assim: olha, o sucre, que era o dinheiro deles, vai virar pó. Vai ter uma mudança na moeda. E quem tiver com o sucre, ele vai cair violentamente. Eles tinham possibilidade, eles tinham dinheiro em bancos internacionais. Eu falei: transfiram tudo que dá para Miami em dólar. Eles podiam fazer a troca, né, e pôr em dólar. E tudo que vocês têm de dinheiro, transformem em estoque. Eles fizeram isso e quero dizer que isso gerou milhões de dólares para serem investidos pela igreja naquele país. E deu uma tremenda arrancada depois em construções e avanços da igreja. Bem, aqui, desafios. Construções. O primeiro grande elefante branco da obra foi o refeitório. Era uma coisa fora de proporção. A turma dizia assim: olha, cabe 4 refeitórios no IAE lá. Para que tanto? Né? Mas era o módulo, era 4.000 alunos, era o projeto. Né? Hoje já passamos. Mas eram 4.000 do superior.
E várias outras coisas, né, que eu nem vou mencionar aqui, né? Prédio fundamental, refeitório, residencial masculino e várias outras coisas. E na última reunião que nós tivemos aqui, nós tomamos um voto. Os 3 últimos votos foram os seguintes. O primeiro deles foi doar 60 mil metros quadrados para o hospital, que depois se tornou o Cevisa, e eu quero dizer que tem um fundamento lá para mais uns 30 quartos, que vai ser um hospital para atender toda a comunidade. Eu agradeço quando começarem a fazer aqui. E o último foi o loteamento. Esse loteamento depois se tornaria o famoso condomínio Lagoa Bonita, onde nós estamos. Terceiro grande desafio, fomos para a divisão. Ficamos 15 anos na divisão e foi elaborado o projeto de missão global. Quando estávamos iniciando esse projeto, um projeto enorme, deu 800 páginas, era mapear toda a igreja em cada município, de toda a divisão, mais de 8 mil municípios, fora as regiões metropolitanas. E, por volta desse período, antes de começar, nós tivemos um problema sério de saúde, que foi há 20 anos atrás, e o resultado, para encurtar a história, nós tivemos um problema cardíaco sério porque o nosso HDL não funcionava direito, né? Era muito baixo. Então nós fizemos uma revascularização, temos 4 pontes e 10 anos depois 2 stents. Eu brinco com as pessoas que para a perfeição falta um stent, né? Mas eu fui muito bem operado pelo Dr. Edson e o Dr. Nelson Berg. Mas como ele é filho de alfaiate, ele sabia muito bem cortar e costurar. Então, deu certo. Na área educacional, grandes desafios. Foram preparados vários projetos minuciosos da expansão até 15 a 20 anos na frente. A logomarca e a bandeira se concretizaram e eu vou dar um flash, um presente que Deus nos deu. Nós comemoramos o centenário da educação adventista em 1996 e nós fomos então em 95 para Curitiba fazer os últimos preparativos. E no fim de semana deu tudo errado conforme eles tinham planejado. Eu ia falar na Igreja Central de Curitiba, não deu certo, ia falar acho que no Boqueirão, não deu certo. No fim, nós fomos para um pequeno distrito que não tinha escolas e o Prois, que era o departamental, ele pediu desculpas, olha, foi uma atrapalhada aqui, mas foi tudo bem, vamos lá. Falei na sede do distrito, era o pastor Damásio, já falecido, ele era um preto muito forte assim, muito dinâmico. E depois eu fui falar na outra igreja que estava em construção. Só havia o piso em cimento, banco de madeira e não tinha os vidros na janela. E eu estava sentado e daqui a pouco eu ouvi uma voz assim muito nítida, dizendo assim: mude o sermão, desafie a igreja para ter uma escola. Eu parei, ouvi aquilo, falei para o Prois, vou mudar o sermão, só que eu não falei por quê. Mudei o sermão. Desafiei a igreja, contei a história dos pioneiros e falei que nós precisávamos, o pastor ele ficava olhando assim, o que está acontecendo com esse camarada? Na saída, as pessoas estavam cumprimentando e o senhor ficou parado assim. Quando a maioria tinha passado, ele falou assim: pastor, eu sei onde é que está essa escola. O pastor Damásio falou assim: irmão, o que é isso? Não é assim, não é, o que é isso? Eu falei, vamos ver. Aí eu contei. Fomos lá, estava um quarteirão inteiro, uma companhia de transportes estava vendendo o terreno, eu anotei o telefone e falei, Prois, segunda-feira você me telefona porque esse terreno vai ser nosso. Já tinha um prédio bom e eles compraram o terreno. E o nome daquela vila era Vila Centenário.
E hoje é o Colégio Adventista Centenário, com mais de 1000 alunos. E foi um presente de Deus para a educação adventista no Brasil. Então eu louvo a Deus por essa experiência que eu tive. Criacionismo, me envolvi, mas estou terminando. Me envolvi muito com criacionismo, porque nós tínhamos pouquíssimo material, então produzimos bastante material e continuamos produzindo. E também o tempo do fim. A minha leitura do ano bíblico era uma leitura, como diz o pastor José Maria, tipo viajar de avião, né? Você vai por cima, assim, olha o geral. Mas tomando um helicóptero e descendo para fazer pesquisa, então eu tenho 2 áreas de pesquisa que eu dedico bastante tempo. É Gênesis 1 a 11 e Apocalipse 10 a 22. E essas 2 áreas eu mergulho. Em agosto de 2005, nós viemos para cá para a coordenação da pós-graduação, ficamos aqui 3 anos, elaboramos um novo plano. Nós tínhamos feito o primeiro plano para o IAE Engenheiro Coelho, e 20 anos depois fizemos o segundo plano, que está nas mãos lá da administração, e o plano é ter 100 mil metros quadrados e 5.300 alunos aqui. Nós temos desafios e uma mensagem final. Desafios: nós temos que fortalecer a educação adventista em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, pelo menos, porque a igreja será tão forte quanto forem as escolas e a liderança formada por elas. Nós temos a necessidade, o desafio de, já mencionei, quem sabe mais um pelo menos internato em São Paulo, construir um hospital aqui e preparar a juventude do Tricamp para que possa sair do país e ajudar na evangelização externa do país. Precisamos levar essa turma para fora, então tem que saber mais uma língua ou 2 e ir para fora. Eu vou concluir dizendo que esse caminho que percorremos, ele foi muitas vezes desafiador, árduo, difícil, mas foi gratificante, e grandes obstáculos foram vencidos e muitas metas alcançadas. E vou encerrar então com o Salmo 126, versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por todos nós. Por isso, estamos alegres. Que Deus possa nos abençoar, cada um na sua área, na sua luta, nas suas vitórias, e que Deus abençoe a todos.